Você é professor da Escola Sabatina? Dicas para você. Na lição da Escola Sabatina número 10, eu quero deixar 3 dicas para você usar com seus alunos amanhã na sua unidade de ação. A primeira dica é: faça perguntas. Comece a lição com perguntas. Como a lição trata de educação em artes e ciências, você pode começar mais ou menos assim. Alguém aqui já viu o quadro da Mona Lisa? E você mostra o quadro da Mona Lisa, leve uma cópia desse quadro e as pessoas vão ficar curiosas e você pode continuar assim. Essa é a pintura mais famosa de Leonardo da Vinci. Você quer saber o que Deus acha dessa pintura? E aí você começa a lição falando sobre arte, sobre ciência, tá bom? Então faça perguntas. As perguntas, elas são muito importantes durante a lição da Escola Sabatina. Não apenas para introduzir o tema, mas para comentá-lo e concluí-lo. Eu anotei na lição dessa semana que há várias perguntas. Use perguntas para passar a lição. Você pode encontrar as perguntas na própria lição. Durante os dias, há várias perguntas. Durante essa semana, há 8 perguntas. Essas perguntas elas vão lhe ajudar. Essas perguntas estão presentes abaixo também aqui, ó. E na lição de sexta-feira há 3 perguntas. E nos comentários aqui, do lado de cá, também há perguntas de aplicação. Então, qual a utilidade das perguntas ao passar a lição da Escola Sabatina? Em primeiro lugar, é despertar o interesse no estudo. Quando eu fiz a primeira pergunta sobre o quadro da Mona Lisa, e você irá fazer na sua classe, isso desperta o interesse em querer saber mais. As perguntas também, elas geram participação. Você, como professor, não pode falar o tempo todo. Para os alunos participarem, eles devem ser desafiados com perguntas, tá bom? E, finalmente, as perguntas ajudam a aplicar a lição. As perguntas durante a semana, elas ensinam sobre a lição. Elas transmitem conceitos. Por exemplo, eu anotei uma pergunta aqui para você e quero destacar. O que Romanos 1, Salmo 19 e Neemias 9 revelam sobre a obra de Deus como Criador? Ao ler esses textos com os alunos, eles vão conhecer melhor a obra de Deus como Criador. A glória de Deus também é revelada na obra das suas mãos. Então, essas perguntas, por exemplo, essa pergunta: qual é a essência da verdadeira educação? Tá? É a pergunta 6 da lição. Essas perguntas ensinam sobre a lição. Outro grupo de perguntas, essas perguntas aqui de baixo, geram reflexão. Quais são as coisas belas que são más? As coisas belas não são necessariamente boas. E uma das perguntas tem a ver com isso. Você pode fazer uma lista com os alunos das coisas belas ou consideradas belas do mundo que são más na verdade. Então as perguntas geram reflexão e as perguntas produzem ação. Eu trouxe aqui uma pergunta delas aqui para você na sexta-feira, a pergunta 3. Quais hábitos devemos cultivar como alunos de Cristo e professores do mundo? Então eles vão desejar produzir hábitos para ser uma bênção para o mundo. Como as igrejas podem se tornar as escolas desses jovens a fim de reforçar sua fé e prepará-los para as universidades seculares, já que muitos jovens não têm acesso à educação cristã. Então as perguntas são muito importantes para o teu trabalho como professor e eu quero estimular você a explorar as perguntas da lição e outras perguntas que você mesmo produz. Lembre-se, elas despertam o interesse no estudo, elas geram participação e elas ajudam na ação em aplicar a lição, tá bom? Essa é a minha primeira dica para você. A última dica é para você começar ou terminar a lição, faça uma exposição. Já que a lição fala sobre artes, sobre ciências, sobre educação, sobre a produção humana e o papel de Deus em tudo isso, faça uma pequena exposição. Na área, por exemplo, de artes, eu trouxe aqui um desenho para você. Então você pode mostrar a Mona Lisa ou no final da lição mostrar um quadro simples, um desenho, uma pintura, uma escultura para o seu grupo de alunos sobre artes. Sobre ciência, eu trouxe aqui algumas rochas. Eu trouxe essa pedrinha branca que me deram na missão Caleb, lembrando aquela pedrinha que nós vamos receber no céu. Eu trouxe também uma pedra aqui da região do Cariri, no Ceará, que é madeira petrificada, da época do dilúvio. Isso lembra a ciência, lembra o criacionismo, lembra Deus como criador e mantenedor, que é muito explorado nessa semana. Finalmente, eu trouxe essa rocha, adquirida lá ao pé do Monte Sinai, no Oriente Médio. Ela tem algumas
ilustrações aqui lembrando a sarça ardente de Moisés. Então você pode mostrar um conjunto de rochas, um conjunto de flores, de orquídeas, se você tiver acesso, um conjunto de borboletas, insetos. Você pode até convidar o clube para te ajudar nesse aspecto, mas mostre algo de arte e algo de ciência e faça a pergunta aos seus alunos: quem criou tudo isso? Como tudo isso surgiu? Assim como a pintura, né, por exemplo, foi desenhada por alguém, as rochas, os seres humanos, o universo foi projetado pelo nosso Criador. Eu queria incentivar você a passar a lição e finalmente lembre que Deus também faz perguntas. Uma boa maneira de responder os questionamentos dos alunos é com perguntas. Aqui em Jó 38, Deus responde a Jó de uma maneira muito intrigante. Ele diz assim, ó: depois disso, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó. Veja como ele respondeu a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Então Deus responde a Jó com perguntas. Jó se torna consciente da sua ignorância, do papel de Deus como criador e mantenedor, e ele muda de atitude e passa a conhecer a Deus. Teus alunos também vão conhecer a Deus através das perguntas que você vai fazer durante essa lição. Que Deus abençoe você, um grande abraço e boa lição!